nas vastas e implacáveis planícies da savana africana, onde o sol nasce para testemunhar uma batalha eterna, duas forças dominam o território. De um lado, os majestosos leões, reis incontestáveis da selva, conhecidos por sua força e coragem. Do outro, as astutas hienas, caçadoras cruéis e estrategistas natas, frequentemente subestimadas. Este é um duelo que dura milênios, onde cada encontro é uma luta pela sobrevivência, poder e domínio. Mas, em meio a essa rivalidade brutal, há histórias que desafiam o imaginável, momentos onde o equilíbrio de poder é violentamente abalado, como ocorreu em Botsuana em 1996, quando aquelas terras iniciavam projetos ambientais importantes como reserva de caça e de conservação. Essas terras áridas foram testemunha de um clã de hienas que não apenas desafiaram os leões, mas também os devoraram. A savana africana é um palco de conflitos incessantes, onde a competição pela sobrevivência molda cada movimento e interação. Aqui, duas das criaturas mais emblemáticas e poderosas, leões e hienas, se enfrentam em uma rivalidade que transcende gerações. Os leões, com sua força brutal e coordenação meticulosa, dominam como predadores de ápice. Vivendo em orgulhos, eles utilizam trabalho em equipe para derrubar grandes presas, como gnus, zebras e búfalos. As leoas, habilidosas caçadoras, planejam emboscadas e ataques, enquanto os leões machos protegem o território e garantem a supremacia do bando. Em contraste, as hienas, frequentemente subestimadas e mal compreendidas, são caçadoras formidáveis por direito próprio, formando clãs matriarcais onde a fêmea dominante reina suprema. Elas exibem uma notável inteligência e estratégias de caça complexas, com mandíbulas capazes de esmagar ossos e uma resistência invejável. As hienas são tanto caçadoras quanto oportunistas, prontas para desafiar qualquer um que ouse cruzar seu caminho. Sim, elas sabem roubar carcaças, mas também são predadoras e caçam com maestria. A relação entre leões e hienas é uma dança de poder em disputa por território. Confrontos sangrentos por presas abatidas, emboscadas e guerras são comuns. Cada espécie desenvolveu táticas e adaptações para superar a outra, criando um equilíbrio tênue de medo e respeito. Claro que os leões são mais poderosos. Um clã de hienas pode vencer um leão se ele estiver sozinho, mas jamais venceria a família mais poderosa do reino animal. Bem, isso foi o que se pensava até 1996. Pois dentro desse mundo de conflitos surge uma história extraordinária. Um clã de hienas que não só enfrentou, mas também venceu e devorou leões. Este clã, conhecido como o Clã do Abismo, tornou-se uma lenda africana. No centro dessa história está Nyanga, cujo nome em um antigo dialeto africano significa devoradora de leões. Nyanga, uma hiena malhada e implacável, transformou seu clã em uma força temida e respeitada. Sob sua liderança, as hienas do Clã do Abismo desenvolveram táticas e estratégias que desafiavam a lógica da natureza selvagem. Para entender a magnitude dessa façanha, é crucial comparar as diferenças entre as duas espécies. Os leões, com machos pesando entre 150 e 200 quilos, são dotados de poderosos músculos, garras retráteis afiadas e caninos que podem atingir até 4 centímetros de comprimento. Sua juba não é apenas um símbolo de majestade, mas também um escudo protetor nas batalhas.
As hienas malhadas, por outro lado, pesam em seu ápice cerca de 70 quilos, mas possuem mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de gerar uma força de mordida que pode esmagar ossos. Seus dentes são adaptados para quebrar ossos e permitem que consumam quase todas as partes de suas presas, eliminando a necessidade de abater todas as vezes que sentem fome, pois podem comer carcaças. Esta eficiência carnívora é uma de suas maiores armas, porém, sua maior vantagem é a inteligência. Hienas são estrategistas e usam sua resistência física para ampliar seus ataques. A primeira reserva ambiental de Botsuana foi criada em 1992 e se tratava de uma reserva de rinocerontes. O governo percebeu que um mercado promissor e vantajoso poderia ganhar força nessas terras. Era necessário conservar alguns animais com reservas de conservação onde turistas poderiam fazer safaris e manter o local com seus recursos financeiros, pagando por visitas guiadas. Com reservas de caça, populações de outros animais podiam ser controladas, além de gerar ainda mais dinheiro no local. E em 1996 se deu início a um dos primeiros trabalhos de conservações de leões. Porém, um perigo para esses felinos emergia das sombras e seu nome era Nyanga. Nyanga não era uma hiena comum. Desde jovem, ela exibiu uma inteligência excepcional e uma estrutura física mais robusta que seus pares. Sob sua liderança, o clã do Abismo inovou em suas técnicas de caça e defesa, usando a coordenação do grupo e comunicação vocal para executar emboscadas precisas e ataques coordenados. Elas não apenas sobreviveram aos ataques dos leões, mas começaram a caçar os próprios opositores, algo inédito e surpreendente na história selvagem. A liderança de Nyanga levou o clã a se tornar uma das forças mais formidáveis da savana naquela localidade. Em vez de se contentarem em ser apenas oportunistas, elas se tornaram predadores de leões, algo que parecia impossível. Cada ataque, cada vitória não só alimentava o clã, mas também espalhava temor em toda a savana, principalmente aos profissionais da reserva, que testemunharam atônitos a mais um capítulo inesperado da vida selvagem. Nyanga e sua habilidade de liderar fez do clã do Abismo uma lenda viva, uma prova de que na natureza o impossível pode se tornar realidade. A savana africana, com seu cenário majestoso e implacável, testemunha uma cena rara e aterrorizante. Nyanga, a líder indomável do clã do Abismo, está prestes a enfrentar seu primeiro desafio contra um leão. À distância, um jovem leão nômade, afastado do seu bando original, perambula em busca de uma refeição. Ele é jovem e inexperiente, uma presa potencial que Nyanga não pode ignorar. Com a precisão e a astúcia de uma estrategista, Nyanga lidera seu grupo de hienas. Elas cercam o leão, cada uma tomando sua posição, aguardando o momento perfeito para atacar. Hienas são caçadoras meticulosas. Normalmente, uma hiena morde o focinho da presa, enquanto outras atacam as partes traseiras, tentando derrubar a vítima por exaustão. Mas essa tática, embora eficaz contra muitos animais, não é o suficiente para vencer leões adultos. Nyanga, no entanto, descobre uma tática inovadora. Ela se aproxima sorrateiramente pelas costas e morde ferozmente as patas traseiras do leão. As poderosas mandíbulas das hienas, capazes de gerar uma força tremenda, são usadas para romper tendões e fraturar ossos. O leão ruge em dor, incapaz de se manter de pé. Essa tática aparentemente simples é devastadora. Com as patas traseiras incapacitadas, o leão não pode defender-se adequadamente e nem fugir. Ele se torna vulnerável e Nyanga e seu clã o derrubam, reivindicando sua primeira vitória contra um leão. À medida que a seca se intensifica, a escassez de presas naturais força os predadores a adaptarem suas estratégias.
Nyanga e seu clã encontram um bando de leões, focando nos filhotes como uma solução imediata para sua fome. Os filhotes, indefesos e vulneráveis, se tornam alvos fáceis quando se afastam do grupo. Mas como há sempre ao menos uma leoa adulta por perto, Nyanga utiliza sua nova tática, lidera o ataque. As hienas se comunicam incessantemente, utilizando gritos e risos para coordenar a emboscada, enquanto algumas hienas distraem os leões adultos com ataques frontais. Nyanga e outras atacam por trás, focando nas patas traseiras. A comunicação vocal das hienas é essencial para o sucesso de suas caçadas. Com uma variedade de sons, desde risos até gemidos, elas transmitem instruções e coordenam seus movimentos. Essa capacidade de comunicação lhes dá uma vantagem estratégica sobre muitos predadores. Em meio ao caos da batalha, uma leoa adulta tenta defender os filhotes, mas Nyanga, com precisão cirúrgica, morde repetidamente suas patas traseiras até que os tendões se rompem e os ossos se fraturam. A leoa cai, derrotada, enquanto o clã do abismo celebra sua vitória, a devorando. Nyanga sempre é a primeira a se alimentar dos leões abatidos, e ela tem um ritual peculiar: devora os melhores músculos, inclusive o coração. Talvez Nyanga perceba que absorver a essência dos leões simboliza a dominação e a ferocidade incomparável do seu clã. Com sucesso crescente, o clã do abismo desenvolve um gosto pela carne de leões. Ignorando presas normais, elas começam a caçar leões nômades com frequência alarmante, perseguindo-os incansavelmente. Em uma dessas caçadas, Nyanga, uma hiena notavelmente maior que a média, lidera o ataque. Seu corpo está coberto de cicatrizes de batalhas passadas, e um de seus olhos é um testemunho silencioso de um confronto feroz com um leão. Ela se move com uma confiança e ferocidade que inspiram medo em seus inimigos e respeito em seu clã. Percebendo que os leões são mais vulneráveis à noite, o clã passa a caçar sob o manto da escuridão. Afinal, à noite, as leoas deixam suas crias desprotegidas para irem caçar, e os leões machos saem sozinhos para patrulhar seu território. Dessa forma, elas podem devorar as crias e atacar os adultos individualmente, provando que sua astúcia é tão implacável quanto sua força. Os leões machos, durante suas rondas noturnas, patrulham vastos territórios, frequentemente afastados dos seus bandos. Nyanga e suas hienas espreitam na escuridão, esperando pacientemente o momento certo para atacar. As hienas se comunicam com sussurros e gritos abafados, coordenando seus movimentos com precisão. Quando chega o momento, Nyanga nunca está no meio do grupo que ataca primeiro. Ela é sempre o fator surpresa, aparecendo no último instante para garantir a vitória, abocanhando ferozmente as patas traseiras e lesionando o felino. A série de abates de leões começa a preocupar os trabalhadores da reserva. Afinal, aquela reserva era de conservação de leões. Em apenas 60 dias, 9 leões adultos, entre machos e fêmeas, são encontrados sendo devorados pelas carniceiras. O impacto no equilíbrio da fauna é evidente e alarmante. As hienas agem rápido e de forma definitiva. Uma regra básica da conservação animal é não interferir nas interações naturais. Mas a situação começa a fugir do controle. Se as hienas continuarem abatendo leões a esse ritmo, a estrutura ecológica da savana estará em risco. Os conservacionistas enfrentam um dilema. Interferir poderia salvar os leões, mas também perturbar a ordem natural, por mais fora da curva que ela estivesse. No entanto, deixar o clã do abismo continuar poderia levar a um desequilíbrio irreversível. O clã do abismo, liderado por Nyanga, se tornou um símbolo de adaptabilidade e ferocidade. Seus ataques noturnos e a nova tática de morder as patas traseiras dos leões desafiaram as expectativas e redefiniram a dinâmica da savana. Como temido pelos funcionários da reserva, a situação continuou a piorar. Nos dias seguintes, outros 4 leões foram abatidos pelo clã do abismo, 3 deles adultos.
o impacto devastador no equilíbrio da fauna fez com que os conservacionistas decidissem que algo precisava ser feito para conter essa ameaça. Após longas discussões e análises, uma decisão difícil foi tomada. Nyanga e todo o clã do Abismo seriam isolados por um período de 8 meses. Durante esse tempo, seriam expostos apenas às suas presas naturais, numa tentativa de reabilitá-las e quebrar o ciclo de predação de leões. A operação de captura foi meticulosa e delicada. Nyanga e suas companheiras foram transportadas para um canto isolado da reserva, longe de qualquer território de leões. Lá, foram gradualmente reintroduzidas à caça de suas presas naturais, como gnus, zebras e antílopes. Durante 8 meses, Nyanga e seu clã se adaptaram às novas circunstâncias. Quando algum leão nômade se aproximava, ele era sedado e retirado do local. O clã do Abismo caçava suas presas naturais com a mesma ferocidade e inteligência que exibiram contra os leões, mas agora sob vigilância constante dos conservacionistas. Após o período de reabilitação, os conservacionistas tomaram outra decisão crucial: desmembrar o clã do Abismo e reintegrar suas integrantes a diferentes áreas da reserva, onde já existiam outros clãs de hienas. A expectativa era que, ao se misturarem com outros grupos, elas se reintegrariam à dinâmica natural da savana. Nyanga, no entanto, não foi completamente separada de suas companheiras. Ela permaneceu com outras 4 hienas do clã do Abismo e foi levada para uma região mais ao sul da reserva, na divisa com outra área ambiental. A torcida era que ela e suas companheiras cruzassem a fronteira para outra reserva. Nos meses seguintes, as hienas se ajustaram ao novo território. Elas caçavam suas presas naturais e evitavam áreas conhecidas por serem habitadas por leões. A vigilância dos conservacionistas se manteve firme, atentos a qualquer sinal de retorno ao comportamento predatório anterior. A medida drástica e incomum de interferência humana pareceu funcionar. Nenhum outro incidente envolvendo leões ocorreu durante esse período. Os conservacionistas começaram a acreditar que Nyanga e seu clã haviam finalmente se adaptado a uma vida longe da carne dos reis da selva. Mas como já sabemos, a natureza é sempre imprevisível e as surpresas preparadas por ela ainda não tinham terminado. Nyanga, a implacável devoradora de leões, parecia se adaptar bem à nova vida. Como esperado, ela e suas companheiras cruzaram a fronteira para um novo lar e nada foi documentado depois disso. No entanto, em algum lugar nas profundezas de sua memória, o sabor da carne de leão permanecia e especialistas acreditavam que era só questão de tempo para o ciclo voltar a se repetir. Será que um dia o impensável aconteceu? Talvez Nyanga, liderando seu grupo em uma caçada, avistou um jovem leão solitário. Seus instintos antigos começaram a despertar e os remanescentes do clã do Abismo começaram a cercar a presa para recuperar o que um dia viveram no passado. Do lado da reserva, onde os outros integrantes do clã do Abismo permaneceram, nenhum outro incidente ocorreu com leões. Até que talvez futuras gerações se lembrem do sabor da carne de leões ingeridas em abundância por seus antepassados. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever nesse canal. É totalmente de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta o que achou aqui embaixo. Obrigado por assistir. Fui.